Às vezes eu me pergunto, por que ainda sou muçulmano? Você sabe? Porque às vezes você passa por tantas provações. Teve momentos em que eu queria bater a cabeça na parede, só para conseguir dormir. Eu passei por um divórcio. Foi muito, muito horrível, muito difícil. E sinceramente, diante das câmeras, vou dizer para você, houve momentos em que eu quis me machucar. Eu me lembro de estar no banheiro, olhando para o meu rosto, e eu o odiava e queria me machucar. Cada momento da minha vida era difícil, sem a minha família, porque eu era muito próximo deles e os amo muito. Isso sempre acontece. Por quanto tempo vou continuar assim? Por quanto tempo vou esperar que outras pessoas me resgatem quando o próprio Allah diz: venha a mim, lembre-se de mim e eu me lembrarei de você? Salam alaikum, irmã Hania Adam. Obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos muito felizes em tê-la conosco. Quero começar perguntando, quem é Hania Adam? Você pode nos contar brevemente sobre a sua vida? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Então, eu sou mãe de 3 filhos. Alhamdulillah. Eu cresci como Sikh. Meus pais são indianos. Nasci e fui criada no Reino Unido. Tive uma infância incrível, alhamdulillah, pais muito amorosos. Mas me tornei muçulmana com, acho que 24, 25 anos. Foi um grande choque para minha família, né? Um grande choque, né? E, alhamdulillah, trabalho na Mesquita Green Lane e em qualquer organização muçulmana, realmente, que eu possa apoiar. Como era a sua vida em relação à fé? No que você acreditava? Quando eu cresci, meus pais, nos ensinaram a fé. Sikh, que eu tenho que admitir que realmente gosto. Lembro de visitar, o Templo Dourado em Amritsar. Adorava aquilo. Lembro de visitar, Hind Kund, Sahib, onde, na verdade é mais como um ashram hindu. E eu realmente gostava muito disso. Lembro que desde pequeno sempre senti que havia uma necessidade de Deus na minha vida. Eu me sentia mais feliz e satisfeito quando costumava ir a esses lugares. Então, eu diria que, crescendo, alhamdulillah, meus pais realmente me transmitiram fé. Eles me deram ótimos valores, ética, trabalhar duro, estudar, ser honesto. Eles, me criaram muito bem. E eu acho que, quando cheguei à universidade, eu levava um estilo de vida mais secular. Então, eu não praticava uma religião, né, por assim dizer. Havia um lado espiritual, mas eu não praticava nenhuma religião, Para ser honesto com você, beber álcool não era um problema, né? Usar o que eu quisesse também não era uma questão. Era simplesmente normal. Uhum. Não havia nada de errado nisso, era apenas um estilo de vida normal. Então, é isso. Antes de me tornar muçulmano, esse era o tipo de vida que eu levava. Como você ouviu falar do Islã pela primeira vez? Você tinha algum preconceito? Tinha. Talvez eu fosse um pouco islamofóbico. Eu achava que, havia muita coisa acontecendo. Iraque, e por aí vai. Eu acho que eu costumava ficar com medo se ouvisse as palavras Allahu Akbar. Isso costumava me assustar. Eu pensava que, os homens muçulmanos eram todos, muito rígidos, que batiam em suas esposas e todo tipo de coisa. E, sempre havia a questão de Aisha radiallahu anha e a idade dela. Havia, e existiam tantos estereótipos. Eu via as mulheres muçulmanas como oprimidas, porque elas têm que usar hijab. Isso não está certo. Eu tinha muitos problemas. Como começou a sua jornada em direção ao Islã? O que mais te impressionou no Islã? Engraçado, com todos os estereótipos que eu tinha sobre as mulheres muçulmanas, a primeira coisa que eu pesquisei no Islã foi sobre as mulheres no Islã. Então, ouvi muitas palestras, né, li muito na internet. Existe um livro chamado As Grandes Mulheres do Islã, da Darussalam, que é absolutamente incrível. Na minha cabeça, as mulheres eram oprimidas. Então, comecei a ler sobre o Islã e percebi que, na verdade, é a sociedade que oprime as mulheres. E o Islã, é muito avançado. Na verdade, é tão avançado que acho que ainda estamos tentando alcançá-lo como sociedade. E, inshallah, isso vai voltar ainda mais forte, porque agora, com todos os problemas que estamos tendo com papéis de gênero e identidade, eu acho que o Islã tem todas as respostas para isso. E talvez seja a hora de alcançarmos isso, porque o Islã liberta as mulheres de tantas maneiras. Na verdade, coloca as mulheres lá em cima. Se, você sabe, a sociedade entender isso, vai perceber, como eu percebi, que subhanallah, o Islã dá às mulheres tantos direitos que, você sabe, nunca tivemos antes neste país, nos países muçulmanos.
O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou como respeitar as mulheres, sabe? Isso é através de nos dar, como eu disse, bem, o dote. Só para dar um exemplo. A mulher é que tinha que dar dinheiro para o homem. Agora o homem é quem dá o dote. Para a mulher, isso é algo muito significativo. Para aquelas pessoas que, você sabe, ficavam chateadas quando nascia uma filha, tanto que chegavam a matá-la. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia que se você criar uma filha, se você criar filhas, você receberá o Jannah. Você estará assim comigo no Jannah. E então, sabe, até nas menores coisas. Se uma mulher está brigando com você, discutindo com você, gritando com você, fique em silêncio. Foi isso que ele fez. Ele ficou em silêncio. Umar ibn al-Khattab aprendeu. Ele era do tipo que, sabe, costumava discutir de volta com as mulheres dele, mas ele aprendeu, sabe, a ficar em silêncio. Está tudo bem. Deixe que elas sejam emocionais. Permitir que as mulheres tenham suas emoções. Fico subhanallah. Qual religião te ensina isso? Há tantos exemplos que eu poderia dar, mas acho que sua gravação levaria uma eternidade. Então, você ficou impressionada com o status das mulheres no Islã? Sim. E o que mais? Quando eu estava na universidade, posso dizer honestamente para vocês, eu levava uma vida com muita liberdade. Isso significava que, sabe, quando você tem tanta liberdade assim e está saindo, indo para baladas, dançando, bebendo, fazendo todas essas coisas, é quase como se você estivesse sempre procurando aquele próximo momento de felicidade ou buscando aquela validação da próxima pessoa para ouvir: ah, você está bonita, ou sabe, eu te amo, ou sabe, onde você está constantemente olhando para outras pessoas o tempo todo como mulher para receber essa validação. Enquanto que eu descobri no Islã que você não precisa fazer isso. Isso não vem de outras pessoas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou que nossa aceitação vem de Allah subhanahu wa ta'ala em primeiro lugar. E quando você aprende a amar Allah e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você sente essa satisfação. Você não precisa depender de outro homem, por assim dizer, para te dar isso. Se você tem isso, é uma bênção de Allah. E vocês estão juntos assim, não assim. Vocês estão juntos assim. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão que ele criou homens e mulheres iguais, mas diferentes, e isso é incrível. E para mim, isso me ensinou que quando Allah te diz, sabe, cubra-se como mulher, coloque seu hijab, é porque fomos criados de forma diferente. Eu posso ter o desejo de parecer ótima, parecer bonita, mas Allah criou o homem de forma diferente, onde ele vai olhar para você e pensar: ah, sabe, eu posso me aproximar dela, eu posso fazer isso ou posso dizer aquilo. Então Allah diz: sabe de uma coisa? Proteja-se, cubra-se. Mas esse desejo está no homem, pois ao se tornar halal, você aproveita. Se não tivesse, reclamaria. Qual foi a principal coisa que te convenceu de que o Islã é 100% a verdade? Assalamu alaikum, irmãos e irmãs. Percebemos que 80% do nosso público, incluindo este vídeo, não está inscrito em nosso canal. Como vocês sabem, somos uma organização sem fins lucrativos e os anúncios estão desativados em nossos vídeos. Towards Eternity não é apenas um canal no YouTube, mas aqui também tentamos educar a nós mesmos e aos jovens de forma islâmica. Então, o único motivo pelo qual estamos pedindo isso é para espalhar a verdade. Pode parecer um ato pequeno, mas inshallah, isso nos ajudará a alcançar milhões de pessoas. Agora, vamos clicar nos botões de curtir e inscrever-se, e juntos caminhar rumo à eternidade. Qual foi a principal coisa que te convenceu de que o Islã é 100% a verdade? Entrando na mesquita Green Lane, eu me lembro do momento em que entrei pela primeira vez em uma mesquita e vi irmãs cobertas da cabeça aos pés de preto, com roupas bem soltas. E, é engraçado, nós falamos sobre Harry Potter, mas elas me lembraram da cena de Harry Potter em Hogwarts, onde todos estão, tipo, com suas vestes. E essa foi a primeira coisa em que pensei. E então eu pensei: uau, elas escolheram ser assim. Eu quero me sentir confiante desse jeito, porque eu ando por aí de minissaia. Quero saber como é a sensação de andar assim. Não foi só isso. Elas foram muito acolhedoras e muito amorosas, muito gentis, muito solidárias. E, sabe, às vezes a gente realmente dificulta as coisas para nós mesmos. Quando não nos comunicamos com outras pessoas. Eu nunca tinha conversado com mulheres muçulmanas que usavam niqab. Na verdade, eu nunca tinha conversado com nenhuma mulher muçulmana, então foi meu primeiro contato. O fato de elas sorrirem, somos tão preconceituosos, temos tantos estereótipos, achamos que mulheres de niqab não sorriem. E então estavam todas aquelas mulheres e elas estavam sorrindo, rindo, brincando, e eu pensei, sabe, elas são normais, são humanas. Elas não são apenas essas figuras pretas flutuantes. Elas são humanas e são mulheres incríveis. Como você fez sua shahada? E como se sentiu?
Então, minha próxima visita àquela mesquita foi quando eu fiz minha shahada. Sim, alhamdulillah, e havia cerca de 60, 70 pessoas lá. E as pessoas mais próximas de mim naquela época, que estavam presentes na minha shahada, ainda são as pessoas mais próximas de mim hoje. Alhamdulillah. Então, fazer minha shahada foi incrível. Eu me lembro de tremer muito, mas foi uma sensação boa. Foi realmente muito bom. Eu me lembro de fazer o ghusl, sabe? Depois de tomar a shahada, e eu realmente senti, esta é uma nova vida para mim, é um novo começo. Saber que Allah apaga tudo, mas ainda assim te dá a recompensa pelo bem que você fez. Foi realmente muito bom, e eu estava pronta para assumir essa identidade de mulher muçulmana. Então, comecei a ler e... Como sua família e as pessoas ao seu redor reagiram à sua conversão ao Islã? Foi extremamente difícil, mas nessa dificuldade havia facilidade ao mesmo tempo. Eu não percebia isso. Como eles me cortaram completamente, eu não tive escolha a não ser confiar em Allah, porque meu casamento, como consequência, também se tornou muito difícil. Ter filhos sozinha já era uma dificuldade por si só. Cada momento da minha vida era difícil, sem a minha família, porque eu era muito próxima deles e os amo muito. Havia momentos em que eu queria bater a cabeça na parede só para conseguir dormir, porque quando você está tão machucada, não consegue desligar e você fica repetindo as coisas na sua cabeça várias e várias vezes. Tudo o que eu olhava, eu via minha mãe e meu pai primeiro, minha família. Tudo. Se eu ia ao supermercado, lembrava de ir ao supermercado com meu pai nos finais de semana e fazer compras. Se eu ouvia, uma música no Asda, eu lembrava de dançar com minha irmã aquela música. Sabe, se eu via, um programa na TV, eu lembrava de assistir com meu irmão. Tudo. Se eu tinha, alguma dificuldade no meu casamento, eu queria correr para a minha família. Eu não podia. Eu literalmente ia e sentava no carro, lá fora, sozinha. Então foi realmente difícil. É muito difícil viver sem a família. É muito difícil. Ainda é difícil até hoje. Como muçulmanos, nós entendemos as histórias dos companheiros que também tiveram que fazer o mesmo com suas famílias e deixá-las. Entendemos que o profeta Muhammad teve que dizer aos seus tios, olha, sabe, eu vou viver de um jeito diferente. O que aprendemos é que eles são humanos e têm direito aos seus sentimentos, e agora eu não guardo nenhum ressentimento contra eles. Se é que posso dizer algo, diria a você que minha mãe ainda é meu exemplo. Ela ainda é a pessoa que eu mais amo neste mundo. Assim como o profeta Muhammad amava seu tio, que não era muçulmano, chorou por ele e fez tudo por ele. Eu sinto o mesmo pela minha mãe. Ela é uma mulher incrível. Ela tem direito aos seus sentimentos. Eu a magoei e vou pedir desculpas à minha mãe até o dia em que eu morrer, por tê-la magoado. Então, em vez disso, eu faço dua por eles. Eu os amo muito e posso dizer que eles são pessoas boas. O meu arrependimento é ter causado lágrimas, as lágrimas dos meus pais. Acho que houve momentos em que eu estava tentando defender o Islã e tentar defender minha decisão e provavelmente falei por cima da minha mãe. E talvez eu tenha gritado em algum momento. E isso eu me arrependo, porque Allah diz no Alcorão, sabe? Que você deve tratar seus pais com o máximo respeito, sejam eles muçulmanos ou não muçulmanos. Às vezes eu me pergunto, por que ainda sou muçulmana? Você sabe. Porque às vezes você passa por tantas provações. Como eu disse, sempre existe esse pensamento na minha mente de que, sabe, minha família está lá. Eles estão a 1 hora de distância de mim. Por que ainda estou vivendo assim quando estou lutando sozinha? Quando estou, tendo dificuldades com as crianças, ou financeiramente, ou seja lá o que for? Por que ainda estou aqui? E isso, eu acho, é o que me faz continuar, porque, só para dar um exemplo, eu passei por um divórcio. Foi muito horrível, muito difícil. E naquela época, eu estava sozinha. Eu estava muito... Vou ser honesta com você. Eu estava lutando para continuar viva. Eu não sabia se queria estar viva. Havia tantas questões com as quais eu estava lidando naquele momento. E naquela época, eu fui ver minha tia. Eu não planejei, simplesmente aconteceu. Eu simplesmente apareci na porta dela. E pela primeira vez em 10 anos, alguém da minha família me mostrou amor. Ela foi incrível. Ela fez chá para mim, sentou-se comigo e perguntou, você está bem? Só isso, você está bem? Isso sempre acontece. Essa é a minha tia. Aquela foi a primeira vez que um membro da família me perguntou, você está bem?
E ela disse: "O que você vai fazer? Você tem um plano?" Porque eu não tinha nada. Tudo o que eu tinha eram meus 3 filhos. E, por Alá, eu não queria sair da casa dela. E eu sentei ali e pensei: ai meu Deus, e se eu simplesmente esconder o meu Islã e o Islã ficar só no meu coração? Mas e se eu simplesmente voltar para casa? Porque eles me amam e eu queria ficar. Eu não queria sair da casa dela. Eu queria ficar na casa dela. Yes, eu queria abrir mão de tudo, menos da minha fé. Achei que poderia esconder isso. Vou apenas rezar lá em cima onde ninguém está olhando. E eu queria voltar para casa. Cada Lilá, minha avó, que não me via há 10 anos, muito, muito idosa, saiu do quarto e ela teria me visto e minha tia me disse: "Vá, rápido, saia correndo da casa, porque se ela te vir, ela é muito idosa, não sabemos o que pode acontecer." E ela me obrigou a sair correndo da casa, pela porta dos fundos, pelo portão dos fundos, correndo. E eu tive que sair correndo da casa. Não houve despedida, nada. Saí correndo da casa, entrei no meu carro. Minha primeira reação foi: preciso ligar para alguém porque eu só quero ficar em casa agora. Quero voltar para a minha família. Eu não tenho nada, não tenho ninguém. A primeira coisa que fiz foi ligar para a amiga mais piedosa que eu tenho. E ela não atendeu, porque eu precisava que ela me dissesse: "Não, querida, está tudo bem, está tudo bem." Então liguei para uma segunda amiga, porque a recitação do Alcorão dela é linda. E aí senti que precisava ouvir o Alcorão. Ela também não atendeu, né? E então pensei: por quanto tempo vou fazer isso? Por quanto tempo vou procurar outras pessoas para me resgatar quando o próprio Alá diz: venha a mim, lembre-se de mim, e eu me lembrarei de você. Sua conexão com Alá é direta. Então sentei no carro e li Ayatul Kursi, li as 3 súplicas e supliquei a Alá: Ya Allah, apenas me mantenha na fé. Suplei a Alá naquele momento: mantenha-me na fé, mantenha-me na fé. Não importa o que aconteça comigo, só me deixe morrer muçulmana. Então eu fiz isso, e acho que esse foi, novamente, outro momento crucial em que eu soube: sim, eu sou muçulmana, porque o Shaitã vai vir até você tantas vezes e fazer você questionar seu Islã, fazer você se perguntar: eu sou muçulmana? Por quem sou muçulmana? Por que sou muçulmana? O que eu realmente gosto no Islã? O Shaitã vai vir até você. Quando você está realmente fraca e em baixa, o Shaitã vem até você. E então, todos aqueles 9, 10 anos que eu passei aprendendo sobre a religião, voltaram para mim naquele momento. Por isso essa é uma das coisas que eu digo para as crianças, que não entendem, que não sentem o lado espiritual do Islã porque são jovens e a vida é ótima. Eu digo para eles: continue aprendendo, porque você não sabe o momento em que vai cair, ou tudo aquilo que você aprendeu e não sabia porque estava aprendendo vai voltar para você e vai te resgatar, vai salvar a sua vida. Então, quando sua mãe disser: vá para a madrasa, quando sua mãe disser: vá para a aula de estudos islâmicos, vá. E para os convertidos, aprendam que vocês não podem simplesmente se tornar muçulmanos acreditando que... Não. Vá e aprenda. Estude a religião. Estude com dedicação. Estude todos os dias, mesmo que seja só um pouco. Porque quando você cair, o Shaitã vai vir até você e tentar te afastar. E então todo o seu aprendizado de repente vai te atingir e vai te salvar. E isso me salvou naquele dia. Há outros exemplos que eu poderia te contar, né? E, honestamente, diante das câmeras, eu vou te dizer, houve momentos em que eu quis me machucar. Por exemplo, eu me lembro de estar no meu banheiro, olhando para o meu rosto, e eu o odiava e queria me machucar. O pior lugar para estar é no banheiro, porque você nem pode dizer Alhamdulillah ou Insha, Alá no banheiro. Nunca entre no banheiro quando estiver se sentindo para baixo. Mas de qualquer forma, então eu ouvi uma voz como se fosse na minha cabeça dizendo: olhe pela janela. Eu olhei pela janela e vi o céu. Então desci correndo as escadas, abri as portas, fui para o jardim, olhei para o céu e olhei para os céus porque me lembrei do versículo no Alcorão. Acho que está no Alcorão, ou pode ser um hadith, em que Allah diz que para aqueles que creem basta olhar para o céu, e isso é um sinal para eles. E eu caí de joelhos, mãe, supliquei a Allah: Ya Allah, mantenha-me no din. Isso é liberdade? Isso é contentamento? Quando você não precisa depender de mais ninguém. Você não precisa de mais ninguém. Você precisa de Allah na sua vida. E foi isso que eu fiz. E por isso eu não me machuquei. Porque eu tenho Allah. Então, entre os momentos dos seus 14 anos de vida de muçulmana, qual foi o momento em que você mais precisou da sua família, mas você, sabe, não pôde tê-los? Dificuldade no casamento. Eu precisava do meu pai, eu precisava da proteção dele, eu precisava da segurança dele.
Toda mulher precisa pelo menos de um irmão, como eu precisava, do meu irmão naquela época. Isso foi o que mais senti falta, a segurança, a proteção de um mahram em todos os momentos da sua vida. Olha, essa coisa de mulheres, nós não precisamos de homens. Fala sério. Sim. Claro que precisa. Quando você perde os homens da sua vida, aí você percebe, eu preciso de um homem na minha vida. Minha mãe, senti mais falta dela quando estava tendo meus filhos. Na verdade, senti falta dela também quando comecei a trabalhar, porque minha mãe ela é uma mulher poderosa. Eu queria aprender com ela. Mas, alhamdulillah, eu tenho lembranças muito boas. E eu passei muito tempo com minha mãe quando ela se tornou essa mulher poderosa. Então, alhamdulillah, ainda tenho os ensinamentos dela. Eu ainda vivo muito pelos ensinamentos dos meus pais, porque não é contra o Islã. Então, por que não? Acho que para todo revertido por aí, é importante reconhecer que você pode amar sua família. O profeta Muhammad amava seu tio. Para mim, eu diria aos meus pais, eu amo vocês, eu respeito vocês, ainda sou parte de vocês, o sangue de vocês está em mim. Os ensinamentos de vocês ainda estão em mim. Eu não rejeitei tudo o que vocês me ensinaram. Isso é impossível. Vocês são meus exemplos, vocês são tudo para mim. E eu faria qualquer coisa para sentar com vocês, de novo, para estar com vocês novamente. A única coisa que eu não posso fazer é colocar vocês acima de Allah. Então você já viveu algum evento extraordinário em que sentiu que tinha uma conexão especial com Allah? Bem, acho que já expliquei tantas dificuldades na minha vida. Por favor, deixe-me contar as bênçãos que Allah me deu. Claro, claro. Alhamdulillah. Veja, vou escrever 2 momentos. Houve uma época em que eu estava realmente passando por dificuldades, certo? Houve tantas vezes em que eu lutei, subhanallah. Sabe, alguém me disse, olha, quando você estiver passando por dificuldades, vá até seus filhos enquanto eles dormem e apenas os observe dormindo. E eu fiz isso. Então, isso foi numa época, de novo, em que eu estava prestes a desistir da vida, em que eu me odiava e achava que era um peso para as pessoas. Enfim, e eu fui primeiro ao quarto da minha filha e, ela já tinha uns 11 anos naquela época, mas ainda, quando ela dorme, ainda parece minha menininha de 5 anos. Subhanallah, sabe minha filha, essa é minha filha. Allah subhanahu wa ta'ala me deu uma filha. Allah subhanahu wa ta'ala colocou uma alma neste dunya através de mim. E fui ao quarto dos meus meninos e, sabe, eles estavam dormindo profundamente e eu pensei comigo mesmo, de novo, no versículo da Surata Al-Mulk, pouco agradecem. Pensei, como posso reclamar, como posso me menosprezar, quando Allah subhanahu wa ta'ala me deu uma bênção dessas, meus 3 filhos. E naquele momento, senti-me tão próxima de Allah porque o valorizei, porque lhe agradeci, e isso me fez sentir mais próxima dele. O que mais te impressionou no profeta, que a paz esteja sobre ele? O caráter dele. Sempre o caráter dele. Sempre o caráter dele. Primeiro, o modo como ele tratava as mulheres. O modo como ele tratava as mulheres quando não quis falar com um homem que não beijava a própria filha. O fato de ele permitir que suas esposas tivessem emoções, tivessem sentimentos e lidar com isso da melhor maneira possível. O fato de ele não ter ido ao jantar dos companheiros, porque não convidou sua esposa, Aisha. Tudo. Sua gentileza. Sua justiça ao lidar com suas esposas. Sua, delicadeza em casa. E depois sua força no campo de batalha. Sabe, a vulnerabilidade dele quando estava em Taif, quando foi pedir ajuda e em vez disso, olha o que aconteceu com ele. O fato de que ele podia chorar. Hoje em dia os homens pensam, sabe, não podemos chorar, temos que ser esses grandes. Não, ele chorou, sabe? Falamos sobre gênero e o que é ser homem, o que é ser mulher. Olhe para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabe, agora mesmo estou lendo a sua Sirah, escrita por Yasir Qadi, e a cada parágrafo eu aprendo algo novo. Que livro incrível. Eu digo para todo mundo ler. Ter tudo, sabe? Desde o momento em que ele estava em seu leito de morte, Aisha está reclamando de dor de cabeça. Hadi Allahu Anha. Ela está reclamando da dor de cabeça. E ele faz uma piada e diz, não, mas e a minha dor de cabeça? Eu estou morrendo. Você sabe? E, subhanallah, é tudo o que ele passou. Para que pudéssemos ser pessoas melhores e chegar ao Jannah. São todos os sacrifícios dele com a família, com seus bens. Todos os testes pelos quais ele passou. Por quê? Por nós. Qual era o seu propósito na sua vida antes do Islã? E qual é depois do Islã? Nossa, meu propósito é voltar para casa.
Eu quero voltar para casa, para Allah. Ok. Voltar para casa. Eu só quero voltar para casa. E quero que Allah subhanahu wa ta'ala me dê minha família quando eu estiver lá. E esse é todo o meu propósito. Ya Allah, me dê minha família. É só dunya. É isso que eu digo para mim mesma o tempo todo. É só dunya. É só dunya. Você não vai ficar aqui para sempre. Só quero voltar para casa. Por fim, o que você gostaria de dizer para as pessoas que estão te assistindo, cujos corações estão se aproximando do Islã, mas têm medo das reações dos parentes ou do círculo próximo? Tenha seu objetivo final em mente. Seu objetivo final é: mesmo que você tenha uma quantidade mínima de imã, mesmo que sinta só um pouquinho, seu objetivo final é alcançar o paraíso. Se você realmente acredita que, sabe, que existe um Deus, eu diria que a primeira coisa a fazer é se informar. Agarre-se àquele pouquinho que você tem e aprenda. Não deixe que o Shaitã venha e tire esse pouco que você tem, porque ele vai tentar muito. Nos estágios iniciais, o Shaitã vai vir com muita força para tentar te puxar de volta. Então, aprenda, busque conhecimento, estabeleça metas para si mesmo, visualize seu objetivo na sua mente. E eu vou te dizer-te, às vezes eu ouvia vozes na minha cabeça. Eu ficava tendo conversas na minha cabeça onde havia uma voz negativa. E depois havia uma voz boa. E, às vezes, é isso que você precisa fazer. Você tem que dizer em voz alta, sabe? Ya Allah, eu preciso da tua ajuda. Guia-me no Sirat al-Mustaqim. Se você está, sabe, você tem dúvidas? Devo? Não devo por causa da reação da minha família? Saiba que, você vai morrer sozinho, sabe? Sua família não vai estar lá por você quando você for ressuscitado no dia do julgamento. Se você ainda não acredita no dia do julgamento, porque algumas pessoas não acreditam, certo? Então pense consigo mesmo, que benefício eu tenho nesta vida com a minha família? Que benefício eu tenho, sabe, da espiritualidade, de acreditar em Deus?